Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quinta-feira, 11 horas e 27, 8/12 de 2022. Eu desejo um excelente pregão a todos. Muita saúde, paz e que a Top Traders seja uma variável importante, positiva, definitiva na seara da renda variável. Como já é tradicional, eu inicio os trabalhos falando do racional do YouTube, falando em compra nesse momento. A gente simula como se estivéssemos numa sala, um desafio, uma transmissão. Então falaria em compra nessa região, tem um pouco mais de pressão na ponta compradora e sendo coerente com aquilo que eu comentei no Telegram mais cedo, eu acredito na formação de fundo na região. Temos um ombro, cabeça, ombro invertido. O primeiro ombro, a mínima dele 108,105. A de hoje 108,415, está razoavelmente alinhado. Ainda podemos entender o movimento como sendo um padrão da alavanca. Quando temos um fundo mais alto que o anterior, mostra algum grau de entusiasmo dos players para adquirirem, no caso aqui, lotes, né, mini contratos. E aí eu trago o gráfico de 30 minutos, observando as entranhas do mini índice, como diria o poeta. Rompimento falso 108,760. E o Macunha é um padrão poderoso. Primeiro que tem condições de trazer o mercado a 110,860, com chance de esticar a 110,925. Não hoje, né? Tem alguns degrauzinhos aqui para subir, resistência 1, 2, 3. Mas uma vez rompida essa cunha média de 21, nós teríamos indubitavelmente boas novas. Tem o dólar aqui na tela. WDOF23, ombro, cabeça, ombro, neckline inclinada, a perda de 5,193, se ocorrer, acionará um pivô capaz de jogar o preço a 5,075. E o gráfico intraday tem uma baixa amorosa, lenta, porém que deve seguir, provavelmente renovando mínimas aqui, nada muito acelerado, porém constante ao longo do dia. O milho tenta montar fundo, ainda anêmico o movimento, porém há um sinal de fundo via martelo, hoje é a máxima 86,60. Bova 11. Vou atualizar aqui esses estudos. Bova 11 luta aqui para formar fundo, cumpriu uma simetria em A, depois do movimento feito é fácil, né? 104,64. Tem cara, focinho e rabo de fundo. E no caso do Ibov, uma região que impulsionou o preço no mês de novembro. O que acontece, queridos, aqui é um gráfico bastante confuso, né? Tão confuso quanto o nosso cenário político e econômico, onde um governo eleito passou a governar a partir do dia seguinte das eleições. Não é uma crítica, eu não estou criticando aqui o presidente Bolsonaro, inclusive passa por um problema de saúde e tudo, nem o governo do PT, que percebeu um espaço e realmente tomou conta do galinheiro. Não, galinheiro no bom sentido, né? Não me entendam mal. Mesma coisa de você vender um imóvel, você mora no imóvel ainda, a pessoa já vem, traz os móveis, faz jantar, dorme no imóvel. Eu nunca vi isso na vida. Então isso é óbvio que reflete-se, né, no cenário de bolsa de valores, tanto que o mercado caiu, depois ficou de lado aqui e ele não tem uma direção especificamente. DI1F25, os juros, a gente teve reunião do Copom. Eu achei um Copom bastante moderado, mas a gente percebe aí uma alta. Se eu tivesse fechado numa caverna aí, que eu até falei que eu ia levar os três patetas para lá uma época e tal,
dá uma impressão, você olhando só o gráfico, que é compra. Inclusive um padrão contrário que aconteceu aqui em cima. Mas observando fundamentos e fluxo, é difícil acreditar que essa figura prosperará. Pelo menos com as cartas que nós temos à mesa nesse momento. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos queridíssimos amigos e amigas do YouTube e Bolsas Americanas abrindo neste momento. Enquanto vos falo, tomo o meu Red Bull Summer Edition, morango e pêssego, sabor novo, muito bom. Fui na adega anteontem, compramos. Pô, voltou a aparecer o nome aqui, muito melhor. Memória de mercado, uma figura bonita aqui. Excelente trabalho, professor. Podia fazer sua leitura gráfica de Embraer? Claro, com o maior prazer, agora mesmo. Embraer. Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha na Embraer já há muito tempo. Mora lá em São José dos Campos. Eu já fiz alguns trabalhos lá na época que eu trabalhava ainda, atuava como engenheiro. É uma região muito boa ali, Lorena. Eu fiz muitos trabalhos em Lorena. Tinha uma empresa chamada Fabinject que trabalhava para a LG. Eu trabalhei bastante ali em Pindamonhangaba, nessa região. Embraer é um dos ativos mais complexos de operar. Hoje, a gente tem um rompimento falso e um martelo, com longa sombra inferior, 13,68 ao ponto de acionamento. É um ativo para bater renda fixa, né? Tem um ombro cabeção invertido macro, é possível observá-lo com mais detalhes, riqueza no semanal, ó. Né? E provavelmente vai romper aqui o 14,65 fazendo um pivô. É ativo para bater renda fixa, não é aquela ação que você vai ganhar uma grande valorização, um movimento amplo, mas para bater renda fixa é uma das melhores opções nesse momento. Querido amigo Mário Weber, grande mestre, boa tarde, bondade sua. Nosso querido amigo, passo para desejar um ótimo fim de dia, eu fico grato e honrado. Sua presença é sempre uma questão de satisfação. Solange Reis, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, professor. Poderia analisar Cyrela e Duque para já. Seja sempre bem-vinda. Obrigado por enobrecer os trabalhos da Top Traders. Ontem, pessoal, fui ao shopping para comprar presente de amigo secreto. Da minha família vai ser agora no domingo, né? E aí a minha filha teve um ano letivo espetacular. Aí fomos jantar fora, lá no shopping. Foi ali no shopping Ibirapuera. Ela ganhou um presente também. E compramos algumas roupas para ela. E o que eu percebi, assim, nessa época do ano, né, mesmo nos anos anteriores teve pandemia, o comércio estava mais agitado, né? Então percebi uma morosidade muito grande no comércio. Mas algo que deve melhorar nos próximos dias conforme o Natal se aproximar. Cyrela é uma das melhores opções, processo de acumulação. O ponto-chave 1502 é compra, 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 como diria o Ciro Bottini. E aí a Solange pede Duque, é um ativo que nós temos no portfólio, extremamente promissora. Uma outra aqui também é compra, provavelmente está montando aqui uma pinça. Perfeito. João Vinícius, querido amigo, ele deixa um boa tarde, acho que vai acertar seus palpites. O Brasil vai eliminar a Croácia, Marrocos vai eliminar Portugal, por quê? Porque Portugal tem o melhor time da Copa, repito. Portugal, junto com a Inglaterra, os dois melhores times da Copa são Inglaterra e são Estados Unidos. Só que a Inglaterra é um time muito indisciplinado taticamente, mas vai eliminar a França. Então a Inglaterra vai eliminar a França, a Argentina vai eliminar a Holanda. São dois bons times, mas a Argentina vai passar. O Brasil vai fazer 2-0 na Croácia. No caso de Portugal, será eliminado por Marrocos, por quê? Porque Portugal está sendo ingrato com o Cristiano Ronaldo. A questão não é ele ficar no banco, mas sim a forma que ele está sendo tratado. Ficar no banco tem que ficar se tiver um companheiro melhor, que é o Gonçalo Ramos, que é craque. Ele e o João Félix são excepcionais.
mas como ele está sendo tratado e ficando no banco. Né? Então, por isso, Portugal será eliminado por Marrocos, pela ingratidão e pela forma de tratamento com o atleta. A memória, não de todas as pessoas, mas de algumas pessoas é muito curta. Então, nosso amigo diz o seguinte: nesse momento, o Inzê se encontra no 109 mil, rompendo o fundo, fora da banda inferior, indicando uma reversão. Perfeito. O que se rompida a resistência no 102, teremos altas seguidas? Que Deus continue iluminando a todos nós. Obrigado pela sua participação, amizade e gentileza. O que acontece aqui no mini índice? Ele chegou aí até abaixo dessa região, formou uma cunha. A cunha é o que separa o joio do trigo. Se ela for rompida, ela projeta pelo menos um teste dos 111 mil pontos. Eu acho que esse ponto, João, se for rompido, já projeta 114.200. É dessa forma que eu vejo. Ok? Sérgio H. Olá, professor, tudo bem? Tudo certo, querido? Já percebi que tens uma confiança gigante ao desafiar a variável tempo, já que você estabelece prazos em horas ou dias para determinar suas projeções. Em condições ditas normais, o que eu diria, querido, que são condições ditas normais? Principalmente quando não tem política impactando nos preços, nem polícia. Vide aqueles casos, por exemplo, da Qualicorp ou da JBS. Quando as variáveis são econômicas, dólar, euro, juros, indicadores, né, como PMIs, índices de inflação, de produção, de varejo, balanços corporativos, fluxo cambial, volume, aí nós somos imbatíveis aqui na Top Traders, nós somos craques. E eu não estou sendo arrogante, estou sendo realista, sem falsa modéstia. Quando envolve política e polícia, quando prende alguém, quando os políticos ficam com esse charme todo, é complicado porque eles manipulam os preços ao seu bel prazer. Mas eu sim tenho confiança, inclusive, para projetar tempo. Ou seja, sempre dizem quantas horas ou dias o preço de um determinado ativo vai atingir determinado patamar. É técnica, né? A gente trabalha utilizando volatilidade. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um volume na média, um pouco acima da média. A média é essa média móvel exponencial de 21 períodos que eu coloco no volume. E eu tenho uma cunha. Quando eu tenho uma cunha acionada, acione-se os stops. A partir do momento que essa cunha for rompida, se ela for, ela vai acionar um pivô no rompimento de 109.445. Então, para renovar a máxima do dia, é questão de minutos. Né? Então, eu já acertei, inclusive, com 1 mês de antecedência, 2 meses, data de objetivos para papéis e para índice, para dólar, várias vezes. Mas quando a variável polícia e política não está no meio do caminho, por quê? Porque aí os caras manipulam o preço, pessoal. Né? Eles se posicionam em bolsa, né, alguns políticos, e eles manipulam sim. Pô, é muito ingênuo quem achar que não. É que às vezes é escancarado, como fazia o Ike Batista ou aqueles mongoloides dos irmãos Batista da JBS. Né, aquilo ali vaza, tal, mas qual que é o problema? Eles ganham milhões e fazem um acordo de parte dos lucros. Aí é complicado, né? Mas a CVM está vigilante, eu acredito nos nossos órgãos públicos, e isso a gente não ouviu, pelo menos de forma explícita, casos parecidos. Isso já é um bom sinal. Então, por exemplo, né, você olha também anteriormente como é que esse mercado se movimentou, e tem alguns segredinhos que são a abertura do mercado à vista no Brasil, a abertura do mercado americano e momentos onde são divulgados indicadores importantes. E na temporada de balanços isso faz diferença também, ok? Então aqui tem uma cabeça de pivô, a 109.445. Então, por exemplo, né, pela movimentação que a gente vê e pela amplitude dos candles, eu acho muito provável que até meio-dia, né, desde que esse suporte seja respeitado como foi ontem, 108.760, que a gente tenha o teste aqui de pelo menos 109.300 novamente. Então em 20 minutos deve voltar aqui, vamos ver meio-dia, se vai estar aqui testando novamente CLTB, 109.200, 109.300. E uma coisa que eu faço, eu não volto o vídeo e eu apago. Mesmo que eu erre, eu mantenho o estudo. Eu nunca regravei porque errei. Por exemplo, eu estou aqui gravando, aí eu não acerto o movimento, eu mantenho. Eu nunca regravo, porque aí seria algo desonesto e artificial. Eu errando ou acertando, eu mantenho a gravação. Ok?
Wagner Ribeiro, meu querido Xará, boa tarde, tudo certo, Xará? Por aqui tudo bem, muito trabalho, muita luta, vamos... É Top Traders non-stop, a gente vai trabalhar direto, inclusive na semana das festas. E isso não é sacrifício nenhum, é um grande prazer, porque o trabalho é uma dádiva. Meu querido amigo pede o seguinte, nosso querido amigo, ele pede BBDC3, RAPT4 e JHSF, sendo que BBDC4, RAPT4 e JHSF nós temos em carteira. Ele está comprando aos poucos para manter preço médio e aproveitar preços baixos. Perfeito. Então vamos lá, BBDC4 primeiro, BBDC3. Tem um pouco menos de liquidez, mas está tudo certo, o movimento é parecido. Porque Bradesco tem preferencial e ordinária, ambas negociadas em bolsa. É um processo de acumulação, bandas de Bollinger mega ajustapostas preparando um movimento explosivo. Deve fechar esse gap ainda em dezembro. RAPT4. RAPT4, uma das maiores heresias que tem na bolsa, um ativo que deveria valer 50% a mais. Está numa região de suporte, portanto é uma compra de ouro. E aí nós temos JHSF, talvez o ativo com preço mais injusto do mercado imobiliário, mas é reflexo de uma política econômica duvidosa, não indica ministro, mas também não é obrigado, né? O presidente Lula disse que após ser diplomado vai indicar. É uma mega blaster compra, de repente, para ganhar 50% no horizonte de algumas semanas. Arauto Peregrino, fala professor, tá osso esse mercado, concordo com você em gênero, número e grau. Tem que ter muita resiliência, muita paciência, muita força mental para enfrentar o mercado nesse momento. Por isso que a gente procura fortalecer os alunos mentalmente, para que nesses momentos eles tenham resiliência e consigam enfrentar um mercado pedante, sem direção, como se fosse um outro negócio qualquer que também exige grande paciência e resiliência. Isso trabalha o trader mentalmente, ele acaba sendo preparado a ferro e fogo, e quando ele tem um céu de brigadeiro, também tem o equilíbrio para não realizar lucro de forma precoce. Ok? Então, positivo, 3R e Amer agora. Então, muito obrigado. Memória de mercado, querido amigo Mário, Solange, João, Sérgio, Wagner e Arauto, por enobrecerem o nosso trabalho. Então, vamos lá. Amer 3, Amer nós temos também em carteira. Americanas. É um ativo que deve reagir, ser um termômetro de mercado, né? A gente vê o índice de consumo lá embaixo no chinelo. Então, a Amer é um reflexo disso, é uma posição ousada que nós temos, né, para tentar... A gente mudou o Bitcoin para a Amer, por enquanto deu na mesma, mas eu continuo achando que a Amer tem mais possibilidade de recuperação do que o próprio Bitcoin. A RRRP3 nós não temos em carteira, na verdade não temos nenhum ativo ligado a petróleo. A minha preferência seria a Petrobras, só que assim... 3R, ela acionou um pivô de baixa na perda de 34. Deve saltar acima desse patamar, deflagrando, configurando, materializando um rompimento falso. Chama atenção esse gap de medida. Portanto, é compra. E por fim, positivo, saiu da composição de Ibovespa. A gente continua tendo uma visão ampla para o ativo, mas talvez não um alvo a R$15. Né? Talvez ela volte a 11, por exemplo, e a gente realize lucro, mas ainda é uma ótima oportunidade. Tem aqui um sinal de fundo, um arame, mulher grávida em japonês. Perfeito? Então agora eu vou fazer os ativos fixos, que já são tradicionais. Ó, o nosso desafio, até meio-dia, bater algo entre 109.200 e 109.300. Vamos ver se a gente vai acertar. Acertando ou errando, a gravação será mantida. Temos aqui B3SA3. Pessoal, nem tudo, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, algo pessoal. Eu estou fazendo fisioterapia. Ainda faltam 6 sessões.
Eu vou fazer fisioterapia amanhã depois do jogo. 16 horas. É agradável? Não, mas é disciplina. É a mesma coisa da bolsa, né? Você tem que ter disciplina para você ter vida longa. Né? Então você fala, mas a minha coxa não recuperou 100%. Você fez as sessões? Você tomou a medicação? Você fez o repouso? É a vida. Né? E na bolsa, você fala, poxa, mas é um mercado assim, assim, assado, tem que ter a disciplina e a serenidade. Então B3, SA3 oportunidade, LTA possivelmente será formada. Aqui nós temos um fundo duplo, um pequeno W, com eixo a 12,48, que joga na cabeça de um pivô a 13,05. Deve ser um movimento estritamente técnico. A gente tem Banco do Brasil, ela vai subindo a ladeira, né? Em algum momento vai explodir aqui um candle que vai rasgar o gráfico, e quem já está posicionado vai surfar a movimentação. BBDC4 é o raciocínio de BBDC3, bandas de Bollinger justapostas, está acumulando para explodir. Hoje, por exemplo, se você me perguntasse, eu tenho um perfil mais conservador, eu quero uma ação para bater a renda fixa, né? E toda vez, às vezes que esse perfil de ativo é abordado, as pessoas lembram de Itaúsa. A Embraer, que a gente estudou no início dos trabalhos, está bem melhor nesse momento do que a Itaúsa, por exemplo. Aí, Tube. Eu prefiro o Bradesco e o Banco do Brasil, seria a última opção junto com o Sambi, mas é uma situação de compra, região de suporte. Né? A Sambi, ela tem um movimento muito moroso, não é à toa que ela foi trocada, enfim. Mas se os bancos subirem de forma generalizada, ela deve subir junto. E as últimas opções seriam Itaúsa, que não é exatamente uma ação de setor bancário, mas seria a última opção junto com Sambi. E Bepac seria a primeira. Mais uma queda aqui, o ativo dando sopa. Uma reação estranha dos bancos pós-Copom. Eu não vi nada de comunicação dura do Copom ou algo que justifique essa movimentação. Aí temos aqui o IFNC, que tem sim um fundo triplo. Vamos detalhar. Então, consideremos aqui um fundo. Um outro fundo. É um fundo triplo, o famoso Três Rios. E esse padrão Três Rios eu aprendi com o Didi Aguiar num curso que eu fiz dele. O Didi que ele era muito bacana comigo até ele achar que eu estava aparecendo mais que ele nas Expo Moneys. Aí ele virou meu perseguidor durante um bom tempo. Então eu aprendi muito com o Didi. Aprendi com o Góes também, o Fernando Góes trabalhou no aquário do Didi. Foi praticamente o meu primeiro contato assim, com bolsa, lá no início da década dos anos 2000. Eu entrei na bolsa em 2002, então o Didi tinha um aquário. Você tinha um nome de peixe ali, fazia pergunta durante o pregão. E o super jovem Fernando Góes, que tem mais ou menos a minha idade, trabalhava no aquário do Didi. E eu aprendi muito com eles, né? Depois eu e o Góes a gente se reencontrou por aí lá no Infomoney. E o Didi acabou fazendo um trabalho independente. Fomos palestrantes da Expo Money juntos, enfim. Então são pessoas que estão aí no mercado há muito tempo. Né? Assim como eu fui aluno do Leandro e do Stormer também, com quem eu tive um relacionamento muito próximo há um tempo atrás, me chamavam para tudo, sou muito grato. Mas muitas vezes as pessoas se distanciam por diversas situações, mas a minha gratidão e reconhecimento permanecem intactas. Aí temos o IMAT. E eu não preciso adorar a pessoa para dizer que eu aprendi alguma coisa com ela, por exemplo. Tem muita gente no mercado que é super gente boa e trabalha muito fraco, como tem pessoas também que têm trabalhos bons, mas por questão de caráter não conseguem desenvolver. Enfim, é como a vida, né? O mercado financeiro é o reflexo da vida real. Ou pelo menos deveria ser, né? Então a minha gratidão, ela é sempre evidenciada. No caso aqui do índice de materiais, nós temos um mastro bandeira. E também, né, pessoal, muitas vezes quando eu detono alguns modus operandes aí também, eu também não vou dar uma de santo aqui, porque eu arrebento com esses caras também. Né, principalmente quando eles fazem alguns trabalhos que visam só a grana, enganar as pessoas, e aí eles não vão
né, me amar de paixão, sendo que eu prejudico alguns interesses obscuros que muitos players têm, principalmente esses aí que têm muitos seguidores em rede social. Para o camarada chegar a 100, 200 mil seguidores, você pode colocar aí, o pessoal lembra muito do apartamento e da Gerdau, né? Para o camarada chegar a 150, 100 mil seguidores, alguém coloca uns 4 ou 5 apartamentos em tráfego pago. Quem coloca? A corretora. Né? E aí eles vão ter que defender os seus patrões, os seus chefes posteriormente. Eu não tenho chefe, graças a Deus. Então o Imob, provavelmente aqui um fundo duplo com eixo a 67507. O índice de consumo é o termômetro do que está acontecendo. Enquanto ele não tiver um sinal consistente de virada, a alta não é confiável. Está aqui numa região de suporte, que montou um mega fundo na virada de junho para julho. E temos o índice de energia, que tem uma inclinação de alta, provavelmente respeitou de fato aqui essa LTA. Na verdade, eu criei a LTA entendendo que haveria um teste e ela seria respeitada. Então, nada mais justo e correto do que... E aquele racional nosso do mini índice bingo, hein? Eu vou mostrar já. Então, se eu criei a LTA antes dela... Eu supus, né? Eu tenho que ajustá-la. Só para a gente voltar aqui, então eu falei, né? Nosso querido amigo falou daquele estudo no tempo, né? E o mini índice estava 108.800, 108.700 e pouco. Eu falei que ele voltaria até meio-dia, são 11h53, entre 109.200 e 109.300. Qual foi a máxima desse candle? 109.240, bingo! Então a gente faz com base na volatilidade, no volume e nos candles, na amplitude dos candles anteriores. Com alguns segredinhos, como eu falei, momentos-chave, né, de indicadores, abertura de mercado e tal, onde a volatilidade tem um pico. Ok? Então vamos lá. E hoje eu coloquei lá no informe cenário, o mercado não fecha negativo. Não vai fechar negativo hoje. Small 11 é uma baita, histórica, exótica, absurda oportunidade de compra. Ponto. Está comprando uma cesta de small caps com uma taxa de administração baixíssima a preço de banana. Petrobras, na minha visão, é a melhor opção do setor de petróleo. Mastro bandeira, redução de volume. Quando começar a rasgar o gráfico para cima, o volume vai aumentar. Vale 3, nós temos em carteira para o alto e avante. Testou o topo anterior, respeitou. Próxima parada 93,46 nos próximos pregões. Muito bem. Tava dando uma olhada aqui nos AirPods, eu acho que eu vou precisar, como eu vou pra... A gente vai ficar um pouco na praia, um pouco aqui em São Paulo. É complicado, né? Se achar os AirPods aqui por 919, mesmo sendo geração 1, é um preço muito baixo. Né? Mas como é Kabum é confiável. Eu comprei uma TV lá esses dias. Eu quero pegar um pra deixar lá na praia, pra quando a gente for. Eu tenho uma estrutura legal no escritório e tenho em casa. Eu quero montar uma minimamente, digamos assim, estruturada, configurada na praia para manter a mesma qualidade dos trabalhos. Mas eu estou pesquisando também geração 2 e geração 3. E também os AirPods Pro, né? Primeira geração e segunda geração. Eu pesquiso, avalio. Por exemplo, você vê isso daqui no Mercado Livre por alguns valores que não tem como ser original. Esse daqui é possível que seja. Né? Então o professor pesquisa com tranquilidade para depois comprar. Então vamos lá. Índice da Bolsa de Xangai, sem novidades, amparado na média de 5, aproximação entre média e preço. É uma típica correção no tempo. E pessoal, compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e principalmente atuem nos comentários e me botem para trabalhar. A Bolsa do Japão fechou esse gap, deve reagir a partir daqui. Né? Tem alguns gaps aqui embaixo ainda, mas dificilmente serão fechados. Esse foi fechado e deve impulsionar o preço, apesar que a gente tem um oco aqui.
O minério de ferro deve ser uma alta lenta, gradual, contínua, sem sinal de inflexão. Quem tem sinal de inflexão é o petróleo, fora da banda, dentro da banda, em Londres e Nova York. Nós temos um Aramide fundo mulher grávida em japonês, naturalmente. Se firmar o preço acima de 73,60, que é a mínima do dia 28, o rompimento falso, ele deve acelerar o processo de recuperação. Os títulos americanos de 10 anos, para quem está vendido, eu não sei se vai reverter exatamente, acredito que não. Mas pode ter um repique, né? O fundo anterior é um parâmetro, 3473 está acima. Quem está vendido encerra, é a minha visão, minha interpretação. Bolsas americanas, rompimento falso no índice Nasdaq, deve voltar a subir assim como o S&P. Máximas anteriores devem ser testadas nos próximos pregões e o Dow Jones mantém seu viés altivo, inclinado para cima de forma inconteste. Muito bem. Aí nós temos o VIX. O VIX a gente pegou um racional amplo, bacana, tranquilo. Muita gente ganhou dinheiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva aqui para falar para vocês. Acho que não. Deixa eu pesquisar aqui. Então o VIX ele é realizar lucro para quem estava vendido aqui em cima. Eu falei isso desde o início. Existem dois pontos chaves, né? A média de 21, que é a linha vermelha, e também o 22,63. São pontos importantes. Aqui o BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 não consegue passar as médias, deve fechar esse gap aqui, sendo ele um gap diária. EWZ Mega Blaster Ultra, oportunidade de compra. Para quem tem capital no exterior, né, dá para trabalhar com margem no EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. E a Europa, uma alta amorosa, lenta, tranquila, uma correção nos últimos dias, aproximando média e preço no Reino Unido. Não é diferente na maior bolsa da Europa no momento, a bolsa de Paris, Eurostock 50. Agora o índice DAX, né? Ontem eu comentei o seguinte: tem um eixo perdido aqui a 14.327. É interessante que respeite esse duplo suporte formado pela média de 21 e para essa LTB que guia o preço desde março e volte a subir, porque senão isso aqui vai ficar com cara, focinho, orelha, rabo de topo duplo e as bandas estão apertando, pode ter um movimento forte para baixo. Eu acho muito difícil ocorrer, mas tecnicamente é interessante que trabalhe acima deste pseudo eixo. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Tracei aqui uma possível LTA, deve respeitar, nem chegou a tocar a média de 21, que mostra até algum grau de ansiedade, é fluxo indo para a China, fluxo vindo para o Brasil. Deixa eu repassar aqui os noticiosos para ver se tem alguma coisa interessante para comentar. Então vai para a Câmara na semana que vem a PEC da transição, talvez seja até mais desidratada, mas acho difícil, acho que vai ficar mais ou menos no que está por 2 anos. Deixa eu ver se tem aqui os investidores estrangeiros, o que eles fizeram no pregão passado. Vamos ver aqui. O Haddad já está falando como ministro da Fazenda, pessoal. O Ministério da Economia será dividido, pelo menos em 3 partes. Eu coloquei a matéria para vocês ontem. Então, Fazenda e Planejamento serão os principais. Então, o Haddad só não vai ser ministro da Fazenda se não quiser. Ó, reunião com Guedes, ó, é o ministro da Fazenda. Vai ser anunciado semana que vem. Vamos ver quem vai ser o ministro do Planejamento, secretariado. A expectativa do mercado agora se volta para isso, né? Porque o ministro da Fazenda, não está abrindo aqui a matéria, será o Haddad. Eu acho que aqui os investidores estrangeiros não... Engraçado, não saíram os dados hoje. Vamos ver aqui desde o início se tem algum destaque. Dá para pesquisar ali pela lupa também, mas muitas vezes dá mais trabalho do que... Ó, estrangeiro leva a posição vendida em taxa de juros, excelente.
Ó, pedidos de auxílio-desemprego são revisados 230 para 226 nos Estados Unidos. Sobem 4 mil na semana, 230 como previsto. A sua Haddad foi recebido pelo Guedes, ele é o novo ministro da Fazenda. Ele só não vai ser se ele não quiser. Mas, poxa, pessoal, se ele está se reunindo com o Guedes, está dando entrevista toda hora, ele vai ser o ministro da Fazenda, algo que eu adiantei lá atrás. E o Pércio Arida está convidado para o planejamento, ou para alguma secretaria do Tesouro, por exemplo. Só que ele resiste por enquanto. De repente aí ele será convencido, talvez pelo Geraldo Alckmin, e aceitará. Pelo jeito não saiu aqui não. Investidores estrangeiros. Aqui não pode dar protagonismo para o mercadante, por exemplo, é complicado. Não, não tem. Ok? Ótimo, então aqui temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Vê se abre aqui o TradingView. Software é época, né? Por exemplo, a gente vê o Cartesian muito estável. Dá uma última olhada aqui no... então fez o movimento. Aqui, ó, 109,285, chegou o mini índice. O que ele deve fazer agora? Ele deve romper aqui, ó, vejam os últimos 3 candles, ó, 109,300, 109,285, esse candle 109,295. Deve romper o 109,300 e caminhar, eu diria até meio-dia 15, meio-dia 20, ele deve testar o 109,445. Deve romper depois e renovar a máxima do dia aqui, 109,745. Ó, você vê que está tudo funcionando e o TradingView travado, não é mole não. Né, mas hoje ele é o programa mais completo, digamos assim. Mas o Cartesian tem um gráfico insubstituível. Travou ali a leitura do DXY especificamente. Esses programas são época, né? Vou ver se eu consigo voltar aqui o TradingView. Bom, vamos ver, dar um tempinho, ver se ele volta. Eu olho o dólar aqui no intraday. O problema é que ele pega toda a memória aqui do computador e aí você não consegue trabalhar também com as outras ferramentas. Mas é o cenário desafiador que nós traders temos. Né? Então, vamos ver aqui. O dólar, é possível que ele caminhe até essa LTA ainda hoje, se aproximando de 5.208. Dá uma olhada aqui no mini índice, o mini índice lutando para romper. Daqui a pouquinho, até meio-dia 20, meio-dia e 15, 20, ele vai buscar aqui, ou no máximo meio-dia 30, 109,445. Vamos ver aqui. Aí o DXY, viés de queda, e o Ibovespa em dólares para o alto e avante, mega blaster, oportunidade para os estrangeiros em dólar. Nossa bolsa está muito barata para eles. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Não se esqueçam do like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e atue na área de comentários. Grande abraço a todos, valeu!